Oi gente, tudo bem? Sou a professora Áurea, professora de língua portuguesa aqui do Colégio Santo Agostinho, aqui de Curitiba. Sou candidata também ao PDE de língua portuguesa e gostaria que vocês me acompanhassem aqui nessa continuidade de aula, tá? Então na aula passada a gente fez a leitura da crônica do Luiz Fernando Veríssimo chamada Incidente na Casa do Ferreiro. A gente conversou em boa medida sobre o que é crônica, mas a aula de hoje não tem esse foco. A aula de hoje tem aquilo que me chamou a atenção na aula passada, que foi perceber que vários alunos tiveram dúvida, né? Ficaram sem entender o texto, não entenderam a razão dos personagens serem como são. Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre a leitura, tá? A leitura de forma teórica, tá? Antes de a gente retomar um pedacinho daquele trecho para a gente fazer junto e depois aí vocês conseguem andar com as próprias pernas, certo? Então, já que esse texto gerou um tanto de polêmica, tá? Eu trouxe aqui pra gente perceber a importância da leitura, tá? A leitura é uma habilidade indispensável à vida social. Por quê? Porque sem a leitura a gente não consegue perceber o que acontece ao nosso redor. A gente não consegue perceber enunciados dos nossos interlocutores que não necessariamente estão nos textos. Tá? Então numa conversa entre amigos, às vezes a gente não entende sobre o que eles estão falando, né? Assistindo a um telejornal, o jornalista fala sobre alguma coisa, traz uma informação que a gente não consegue entender exatamente. Então, o que a gente vai perceber? Que a leitura, ela é formada como uma espécie de cebola, em camadas. A camada mais externa, né? É a camada que diz respeito às informações mais leves, né? P-A-T-A. 4 letras formam a palavra pata. Ok? A palavra pata. Que para um pode significar a mãe dos patinhos, para outro pode significar um membro de um bichinho, de um cachorrinho, de um gatinho, enfim, né? Então, de que pata estamos falando? Outra camada, né? Então, vimos a camada de letras, formação de palavras, significado, né? Então, veja, já passamos por várias etapas, por várias camadas, né? A etapa seguinte é perceber o contexto. Em que contexto essa palavra está inserida? De acordo com o contexto vai ser o significado, né? É um contexto de formalidade, de informalidade? É um contexto jornalístico? É um contexto de comédia, de piada? Então é importante que a gente perceba não apenas o significado das palavras, mas o significado do ambiente, né? O que a gente tem nesse ambiente para significar tudo que a gente precisa entender como leitor, tá? Então a leitura é uma habilidade indispensável à vida social, porque senão o colega fala, alguém fala e a gente não entende, né? Através dela quem? Da leitura, que entendemos o mundo e interagimos com o outro, seja nos estudos, na nossa comunicação, na forma de nos expressarmos, nos conhecimentos que ela nos proporciona e que nós proporcionamos aos outros. Porque à medida que nós lemos, nós vamos alimentando o nosso repertório. E alimentar o nosso repertório é essencial para a compreensão da leitura e do mundo, né? Então aqui a gente vê algo essencial, né? Essencial a todas as pessoas e especialmente aos estudantes, tá? No mundo de hoje, são muitas as situações que exigem, cada vez mais, indivíduos com habilidades diversas em comunicação, capacidade leitora e interpretativa e boa desenvoltura para a escrita de redação. Que não é esse o caso de hoje, né, da nossa discussão aqui. A gente não vai entrar nesse quesito redação. A gente vai entrar e ficar exclusivamente no quesito leitura e interpretação.
Ler não é apenas decodificar. É o que a gente vai ver aqui na sequência, olha lá. O entendimento do conceito de leitura ultrapassa a concepção de decodificação do código escrito. Ultrapassa. Não é apenas entender PATA, pata, é perceber qual é o contexto, né? É um contexto de uma clínica veterinária, né, em que há a necessidade de se fazer um raio-x do membro de quadrúpedes, né? Ou é um ambiente de venda de ovo de pata, não sei, né? É o que me veio aqui. Então é além disso, né? Se é um ambiente de venda, se é um ambiente clínico, a gente precisa saber e a gente precisa entender esse conceito, né? Incidente na casa do ferreiro, a crônica do Luiz Fernando Veríssimo, né? Eu trouxe pra gente aqui apenas um trecho. Por quê? Porque a gente já conversou um pouco, né? E também não quero entregar tudo, tá? A gente viu, né, que era uma crônica, vários já tinham indicado que além de crônica o texto se parecia com outro jeito. Vai, professora, mas crônica desse jeito? Olha só, o que nós temos aqui, nesse pedacinho que eu escolhi, a gente já tem de cara uma rubrica. Mas rubrica é característica de crônica? Então aqui a gente já tem uma intertextualidade. A gente já tem que ter em mente que não estamos não temos aqui à mão um texto engessado, tá? Um texto narrativo, terceira pessoa, tá? É uma crônica, no entanto, a gente tem um texto sim que é narrativo, mas que não é congelado. Se temos uma rubrica, é porque temos uma indicação de movimentação, sensação, posicionamento, que é característica do texto dramatúrgico, né? O texto feito para ser encenado. Então aqui a gente já tem essa tendência, né? Já tem essa coisa, opa, vamos observar essas rubricas para, pelo menos mentalmente, a gente já ter ideia de como a gente vai fazer a leitura desse texto. Então a gente já tem uma intertextualidade da crônica com o texto para ser encenado, né? Aí, ok, entrou o cego. Temos aqui a fala direta do cego. Então eu tenho um texto que é um texto em discurso direto, né? Discurso direto por quê? Porque o cego é dono da fala dele, cada um é dono da sua fala. Aqui eu deixei ele em duas partes para a gente conseguir perceber com maior clareza, né? Então, entra o cego. O que o cego diz? Eu não quero ver, eu não quero ver. Como assim? O ferreiro. Ó, lembre-se, incidente na casa do ferreiro. É o dono da casa. Tirem esse cego daqui. Entra o guarda como mentiroso. Guarda ofegante. Peguei o mentiroso, mas o coxo fugiu. Ofegante. O cego, eu não quero ver. Seguindo. Lembra? Aqui foi um trecho que todo mundo ficou com dúvida. Ué, mas por que esse cego? Que cego maluco que não quer enxergar? Ok, continuando aqui. Entra o vendedor de pombas com uma pomba na mão e duas voando. Olha lá. O filho do enforcado que está interessado. Quanto cada pomba? O vendedor de pombas. Esta na mão é 50. As duas que estão voando eu faço por 60 o par. O cego caminhando na direção do vendedor de pombas. Não me mostra que eu não quero ver. O cego se choca com o vendedor de pombas, que larga a pomba que tinha na mão. Agora são 3 pombas voando sobre o telhado de vidro da casa. O ferreiro, esse cego está cada vez pior. Então olha só. Aqui eu coloquei tudo juntinho, para a gente perceber que cada um tem sua fala, cada um aqui recebe a rubrica indicando como se comportar nessa fala. E qual é o detalhe? Além de a gente transitar pelos tipos textuais, pela crônica, pelo texto
de discurso direto, observar o comportamento de cada um dos personagens pela rubrica, a gente já consegue pescar. Eu tirei essa parte aqui porque ela deixa bastante claro um provérbio. Crônica, texto teatral, provérbio. Né? Então, se a pessoa não conhece muitos provérbios, ela vai ficar boiando, né? Ela vai ficar sem entender o que o texto está querendo dizer. Os personagens não farão sentido. Né? Então, o que a gente tem aqui? Essa fusão. E se a gente observar, o que nós temos aqui? Né? A última fala do ferreiro. Este cego está cada vez pior. Né? Qual é o pior cego? O pior cego é aquele que não quer ver. Né? E a pomba? Esta na mão é 50, as duas voando eu faço 60 o par. Mais vale uma pomba na mão do que duas voando. Né? Agora, talvez o menos conhecido, ou menos para mim, era menos conhecido. Né? Qual é? Até anotei. Mais depressa se apanha um mentiroso que um coxo. Então veja, num pedacinho como esse daqui a gente encontrou três ditados populares. Né? Então, se a gente não tem essa leitura de mundo, se a gente não tem esse conhecimento de mundo, a gente vai ter esse tipo de dificuldade de leitura. Né? Então é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês, de lembrar, né, do texto que nós lemos na última aula, fazer esse recorte aqui, da gente, né, dar esse estalo, esse start para pensar nesses aspectos de leitura, e proponho a todos vocês a pegarem o texto novamente e encontrarem mais ditados populares. É isso, gente. Valeu, muito obrigada.